A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesse dia, a palavra de Deus tem para nós em Salmos, no Salmos 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus, que é maravilhosa, traz aos nossos corações através do salmista, onde Davi está falando sobre a lei do Senhor que é perfeita. A visão de Davi em sua época era da lei de Moisés, era relativo a tudo que no Antigo Testamento dispunham da revelação de Deus. Mas nós podemos trazer para nós nesse tempo de que esta lei ela foi embasada lá no Antigo Testamento e hoje ela é aquela que Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Então o Senhor Jesus ele traz para nós o tempo não da lei, mas esse tempo da graça, com este mandamento que que preenche todos os requisitos da lei antiga, ou melhor, do Primeiro Testamento. Nesse Novo Testamento, nós temos o princípio elevado que Jesus traz para nós, o princípio de amar a Deus, o princípio do amor, de amar as pessoas. Esse elevo, Jesus traz padrões elevados que vão acima da lei no Antigo Testamento. Mas esta lei, ela é perfeita. É perfeita porque Jesus é perfeito. Ele é o perfeito que criou todas as coisas em perfeição. Ele é perfeito porque ele veio do céu, o perfeito se fez carne, habitou entre nós e nos ensinou um novo mandamento, aquilo que era todo o propósito dele nos céus. Todo o propósito de Deus se resume na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo traz para nós, em perfeição, ele traz esse padrão. E muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós olhamos para o novo mandamento que Jesus nos dá e vemos que nós há tantos limites. Você já se deparou com isso? Há tantos limites para a nossa caminhada espiritual. Nós nos encontramos, nos deparamos conosco mesmo, diante do espelho da nossa vida, diante de Deus, diante do espelho que é a palavra de Deus, e a gente vê tantas imperfeições, tantos limites. Muitas vezes eu oro e digo: Senhor, lembra que eu sou barro. A exemplo, não é, da palavra de Deus. Lembra que sou pó. Nós somos pó misturado com amor. Esse amor é quando ele soprou nas narinas daquele boneco e fez Adão ali no jardim do Éden. Essa é a realidade de que é pó com essa substância maravilhosa, o sopro divino. Este sopro divino em nós é o amor, o próprio amor de Deus. Este amor, Deus nos fez em amor. É interessante que, se formos ver a criação, muitas coisas, ou a maioria das coisas, foram criadas pelo poder da palavra. Mas quando ele faz o homem, ele toca, ele molda o barro. Então ele faz com suas mãos. Isso é interessante porque é relacionamento. Isso é interessante porque é amor. A lei do Senhor é perfeita. Por quê? Porque é o perfeito que fez. É o perfeito que trouxe para nós isso. Mas ao depararmos com os nossos limites, ao depararmos com as nossas tendências, com as nossas fabilidades, ao depararmos com a nossa estrutura, muitas vezes ficamos decepcionados. Não sei se você está decepcionado consigo mesmo, mas uma coisa eu quero te dizer: quando erramos, quando pecamos, quando deparamos com a nossa limitação humana e nós ficamos tristes em relação àquilo que Deus nos mostra na tua palavra, em relação àquilo que Deus nos mostra nesta lei perfeita, que é a sua palavra, ao ficarmos tristes é porque Ele está agindo em nós. Há uma contenda do Espírito Santo conosco. Isso quer dizer, Ele está denunciando em nós que nós não podemos ficar daquela forma. Então, se você peca e fica tudo bem, está tudo legal, uma realidade é
talvez o Espírito Santo não esteja mais te convencendo. E isso é perigoso. Precisamos buscar do Senhor a cada dia a sua palavra, ouvir a voz do Espírito Santo e nos arrependermos, sabe? Tristeza com a nossa situação, tristeza com os nossos limites para obedecer. Isso é importante e faz parte da vida do cristão. Então, ao depararmos com o perfeito, nós analisamos que somos imperfeitos. Mas desta imperfeição, nós podemos ser aperfeiçoados. Isso quer dizer santificados. Um processo diário, um processo contínuo. Deus traz isso para nós. A lei do Senhor é perfeita para exatamente nos aperfeiçoar. E diz aí, e refrigera a alma. Porque esta perfeição deságua nesse refrigério em nossa alma, porque tem a ver exatamente com isso. Aquele que compreende os seus limites e entende que diante do perfeito, ele depende desse Deus perfeito e ele se arrepende e ele se volta para esta palavra, o refrigério chega. O refrigério enche a alma desta pessoa. E quem precisa de refrigério é exatamente alguém que está na alta temperatura do deserto da vida, quem está lutando as batalhas diárias. Então, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela traz esse refrigério ao ser humano para ele viver a paz e a alegria da obediência, da comunhão com Deus, porque a partir do momento que nós reconhecemos nossos limites e nos dobramos a Ele, procuramos obedecê-lo, a paz com Deus, a reconciliação. Por isso vale a pena, meu querido, minha querida, vale a pena servir a Deus, vale a pena perseverar na visão da palavra de Deus. Você tem pensado nisso? Já pensou? Ou tem pensado nisso? Se não, pense sobre estas coisas. Vale a pena pagar este preço, porque tem muita gente que diz que tem liberdade e faz o que quer, mas está pagando alto preço exatamente das consequências da desobediência, das consequências da vida, pelo que quando se paga um preço de obediência, ele é muito menor do que o preço, sabe, dos maus resultados da vida, das lutas da vida. Já obedecendo, nós temos situações e circunstâncias da vida que colhemos se não são tão boas. Imagina quando nós desobedecemos. Não estou te chamando de um desobediente, mas estou enfatizando que todos nós, pela limitação em uma área ou outra, desobedecemos, erramos, somos passíveis de erro, mas o Senhor, na sua lei perfeita, Ele refrigera a alma. Mas esse refrigério só vem a partir do momento que nos dobramos a esta perfeição. Olha só, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Deus testemunhar de nós, Deus testemunhar da sua palavra a favor de nós, tem a ver com aquilo que Deus diz que você é. Se você está nele, se você está em Cristo, você é mais que vencedor. Isso é testemunho de Deus na sua vida. Isso é testemunho de Deus a respeito daqueles que o servem. Sois mais que vencedores por Cristo Jesus. O testemunho do Senhor, ele é perfeito, ele é salutar. É um testemunho que traz vida e saúde espiritual para todo aquele que diante da fidelidade do Senhor procura viver e recebe do Senhor esta sabedoria. Ele dá sabedoria aos simples, ele melhora a nossa qualidade de poder entender a proposta do céu, interpretá-la e aplicá-la em nossa vida. Então, como você tem vivido? Quais os seus desafios? Se diante desta palavra você está sendo incomodado de alguma forma, dê graças a Deus. Glorifique a Deus e diga: Senhor, que bom que eu estou sendo incomodado para poder viver aquilo que o Senhor quer em minha vida. Para poder viver exatamente aquilo que me confronta e mostra em mim que sou imperfeito, mas que o meu aperfeiçoamento está em andamento, ouvindo a palavra de Deus. Pense nisso, medite. Deus abençoe o seu coração abundantemente. Lembrando, todas as quartas-feiras, 19h30, estamos aqui clamando ao Senhor em nossa sede em
Olaria Cidade Nova Friburgo. Deus abençoe seu coração, sua vida abundantemente.